Nessa aula nós vamos falar sobre corrente elétrica e resistência elétrica. Então vamos começar aqui inicialmente falando da resistência elétrica. Vamos imaginar aqui um pedaço de metal. O metal ele apresenta elétrons livres e numa temperatura acima do 0 Kelvin, o que acontece com esses elétrons? Esses elétrons apresentam movimentos aleatórios. Então está aqui um pedaço de metal, uma barra metálica, por exemplo, e esses elétrons vão apresentar movimentos aleatórios, numa direção não bem definida. Vai apresentar movimento conforme estou representando aqui na figura. E se for estabelecido uma diferença de potencial nos extremos dessa barra metálica, por exemplo, se eu trouxer um fiozinho metálico e aqui ligar nos extremos de uma bateria, por exemplo. Então, aqui uma bateria, uma pilha, por exemplo, de uma dessas que você compra no mercado, 1,5 volt, por exemplo. Então, está aqui uma pilha, aqui está o terminal negativo, aqui está o terminal positivo da bateria, da pilha. Então, quando ligarmos esta pilha nos extremos desse pedaço de metal, o que vai acontecer com esses elétrons livres do metal? Eles vão passar a ter um movimento ordenado. Esse movimento aleatório vai deixar de existir e os elétrons vão apresentar um movimento ordenado. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter uma velocidade sempre nesta direção. Então, ao longo desse metal, os elétrons vão apresentar uma mobilidade nesse sentido. Essa mobilidade, então os elétrons são portadores de carga, mais especificamente carga negativa. Então, com a aplicação da diferença de potencial, utilizando uma bateria, uma pilha, nos extremos dessa barra, esses elétrons vão apresentar esse movimento ordenado. Esse movimento ordenado recebe o nome de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado de carga. Para haver esse movimento ordenado de cargas, é preciso que estabeleça uma diferença de potencial, ou, melhor dizendo, é preciso que exista um campo elétrico aplicado ao longo desse metal, para que esses elétrons possam apresentar uma mobilidade, um movimento ordenado, portanto, uma corrente elétrica possa existir nesse metal. Acontece que os portadores de carga podem ser positivos ou podem ser negativos. No caso dos metais, os portadores de carga são negativos. Inicialmente, os cientistas acreditavam que o movimento de cargas, que a corrente elétrica devia-se ao movimento de cargas positivas, mesmo que no metais. Eles acreditavam isso. Mas ainda assim, vamos nos ater nessa ideia dos elétrons em movimento aqui. Vamos imaginar uma seção transversal ao longo desse metal condutor, desse metal que foi colocado aqui na figura. Então, digamos que tivéssemos um microscópio capaz de contar as cargas que passam através desta seção transversal, conseguíssemos contar isso aí, contar essas cargas, esses elétrons que passam por aí, e ao contar isso aí a gente medisse o tempo e fosse relacionando a quantidade de cargas que passa, através dessa seção transversal para uma unidade de tempo. Com isso nós teríamos, portanto, a definição de corrente elétrica. Mas antes disso, vamos imaginar que, ao invés de ser portadores negativos de carga, nós estivéssemos pensando nos portadores positivos. Ao invés de ser portadores negativos, os portadores fossem positivos. Então, eu teria aqui portadores positivos de carga. Então, por ser esse terminal negativo, essas cargas positivas têm a tendência de caminhar no sentido oposto ao que foi estabelecido aqui primeiro. Então, esse sentido ia deixar de existir e íamos ter essa direção, esse sentido mostrado aqui. Inicialmente,
pensava-se na corrente devendo-se a esse movimento de carga positiva. Então, pensando dessa forma e pensando naquele experimento mental que foi proposto de você ter um microscópio capaz, na prática isso não é possível. Você ter um microscópio, ficar observando aqui nessa seção transversal e contar quantos prótons, quantos portadores de cargas positivas passam através dessa seção transversal numa unidade de tempo. Com isso, você estará definindo o que nós chamamos de corrente elétrica, que é a quantidade de carga que passa através dessa seção transversal numa unidade de tempo. Isso é a corrente elétrica. Esse sentido mostrado aqui desses portadores de carga, na verdade, nos metais, isso não acontece. Nos metais, quem se locomove são os elétrons, mas inicialmente pensavam-se que eram os prótons. Mas como já estava inicialmente, pensava-se que a corrente elétrica através dos metais devia-se aos portadores positivos de carga. E assim estabeleceu toda uma teoria. Mais tarde verificaram que, na verdade, eram os elétrons que eram os responsáveis pela corrente elétrica através dos metais. E aí verificaram, precisa de reestabelecer a teoria? A conclusão que se chegaram foi que a teoria continua sendo válida da mesma forma. Basta lembrar que elétrons caminhando nesse sentido equivale a prótons caminhando nesse sentido. Então, quando você pensa nos prótons locomovendo, nós vamos pensar no conceito de sentido convencional de corrente. Então, sentido convencional, nós vamos pensar sentido convencional, movimento de prótons, sentido real da corrente, movimento de elétrons. Então, quando pensar em carga positiva em movimento, nós estaremos falando do sentido convencional da corrente. Quando se pensa em elétrons em movimento, nós vamos estar pensando em sentido real da corrente. Sentido real da corrente, sentido convencional da corrente. Do ponto de vista elétrico, um próton caminhando para a direita equivale a um elétron caminhando para a esquerda. Isso do ponto de vista elétrico, porque a carga de um próton é exatamente a carga do elétron com sinal trocado. Então, fechando-se essa parte, nós temos aqui, por exemplo, um metal. Isso aqui é um metal ligado nos extremos, nos terminais de uma bateria, e ao ligá-lo nos terminais de uma bateria, uma corrente elétrica vai ser estabelecida nesse fio metálico. Quando nós representamos aqui essa setinha e a letra I de corrente, nós estamos pensando no sentido convencional, que é aquele que se deve ao movimento de carga positiva. Então, falou do sentido convencional ou indicou na figura a corrente I e uma setinha, nós estaremos pensando, nós vamos combinar isso aqui agora, nós estaremos pensando em carga positiva em movimento.